Fala aí, Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu tô para te fazer um alerta. Cuidado com a pegadinha nos fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários que estão trazendo um alto dividendo. Vou te explicar nesse vídeo o porquê você tem que ficar muito atento e não se iludir somente por conta dos dividendos altos, porque isso é ciclo, porque isso não será recorrente ao longo de toda a sua vida como investidor. Você precisa, de fato, tomar muito cuidado para não perder muito dinheiro, para não perder patrimônio e não ser, na verdade, um sardinha aí no mercado de fundos imobiliários. O que vem acontecendo aí nos últimos anos? O mercado de fundos imobiliários vem crescendo bastante e juntamente com ele um segmento específico que são os fundos imobiliários de papel, eles vieram nessa levada também e principalmente desde o início da pandemia, com a inflação do país subindo bastante e isso acarretando rendimentos maiores para esses fundos de papel, novos ativos, novos fundos imobiliários de papel, principalmente os chamados high yield, aqueles fundos que contêm um maior risco na operação, mas que também trazem um maior dividendo, começaram a surgir, tá? Muito cuidado porque esse tipo de fundo imobiliário, por ter se popularizado tanto, por ter trazido já dividendos bem altos, muitas pessoas pagaram preços totalmente fora do radar, totalmente fora do que deveriam ter sido pagos e perderam dinheiro com isso. Então, nesse vídeo de hoje estou aqui para te fazer um alerta. Para a gente começar, eu quero te mostrar esse gráfico que está aparecendo aqui. Esse gráfico é do IPCA acumulado 12 meses, desde 1996 até 2021, até o ano passado, tá? Esse ano a gente já está com IPCA aí de mais de 8% acumulado nos últimos 12 meses, mas eu quero mostrar para vocês de 96 até 2021 o que vem acontecendo e como isso é cíclico, né? Os fundos imobiliários de papéis, eles estão, esses que estão entregando alto dividendo, eles são muito atrelados ao IPCA e ao IGPM, que são dois indexadores de inflação. Então, quando a inflação do nosso país está muito alta, esse tipo de fundo imobiliário costuma trazer um dividendo também altíssimo, porque na grande maioria dos seus ativos, da sua carteira de investimento, eles trazem o IPCA ou IGPM mais alguma taxa ainda, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 10, então isso faz com que esses fundos sejam, de fato, máquinas de geração de renda, mas isso não é recorrente ao longo de anos, de décadas, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então a gente está pegando uma visão histórica, uma visão ampla, para vocês verem. Ano passado, o IPCA fechou a mais de 10% acumulado em 2021. Então quem tinha ali ativos atrelados a IPCA mais 6, IPCA mais 10, conseguiu entregar aí facilmente 16, 17, 20% de dividendo ao ano. Tá? Teve fundos imobiliários que sim, conseguiram 20% de dividendo ao ano por estar totalmente atrelado aí a IPCA ou a IGPM. Porém, isso não é tão comum de acontecer, tá? Vocês podem perceber, em 2020 o IPCA acumulado foi de 4,5%, 2019 4,31%, 2018 3,75%, 2017 2,95% ao ano, tá? Então, o IPCA é uma métrica de inflação que pode variar muito e todo mês a gente tem aí o quanto que o IPCA médio está no nosso país. Qual é, de fato, o cuidado que você deve tomar? É na hora de você fazer a compra dos seus ativos. Eu quero te mostrar aqui algumas opções de fundos imobiliários, tá? Que são fundos imobiliários high yield e como é que eles estão em suas carteiras de investimento. Eu vou te mostrar primeiro aqui do HCTR11, tá? Um relatório gerencial. Vou te mostrar também do URPR11, que é outro fundo também high yield, que é bem atrelado ao IPCA, tá? Só para vocês verem aí as diferenças desses fundos imobiliários. Então, deixa eu abrir relatório gerencial para a gente dar uma olhada nisso. Então, vou começar aqui pelo URPR11, tá? Esse é um fundo high yield, como eu disse para vocês, é um fundo que tem o intuito de trazer um alto rendimento aqui. E uma das coisas que eu quero mostrar, olha a carteira desse fundo imobiliário. Esse URPR é o Urca Prime, Renda Fundo de Investimento Imobiliário.
olha a média de retorno dessa carteira. Inflação mais 12%, tá? Inflação mais 12%. Se a gente pega um cenário em que a inflação tá de 10%, né, que foi o cenário do ano passado de 2021, mas inflação mais 12% ao ano são 22% de retorno. Tá? 22%, logicamente, que ainda tem as despesas do fundo e tal. Esse fundo, nos últimos 12 meses, ele gerou 19,54% de retorno em dividendo. Tá? É um dividendo altíssimo, é um dividendo, de fato, muito, muito alto, porém, é o que eu quero alertar para vocês aqui, que não é recorrente ao longo dos anos. Uma das coisas mais importantes é o seguinte, é olhar o valor patrimonial do fundo imobiliário. Esse fundo, o RPR, ele tem um valor patrimonial de R$ 99,79, tá? Atualmente ele está sendo negociado a R$ 108,41, o que dá um PVP de 1,09, ou seja, ele está sendo negociado 9% acima do seu valor patrimonial, o que, ao meu ver, no cenário que a gente está com tanta coisa boa, ou muito próxima do valor patrimonial, ou a 1, ou até abaixo de 1, né? Não vale a pena comprar. Eu mesmo não compraria o RPR nesse cenário, tá? Não estou falando que é um fundo ruim, não estou falando, muito pelo contrário, é um fundo que está se tornando cada vez mais interessante, mas ele está caro. E muita gente, infelizmente, ainda comete o erro de comprar olhando apenas dividendo e esquecendo de preço, tá? Quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Se a gente pegar nos últimos anos aí o RPR, que não é um fundo que tem um histórico tão grande assim, né? Um fundo lá de 2020, então é um fundo mais recente mesmo, é um fundo que veio a aparecer principalmente pós-pandemia. Esse é um fundo que, se a gente olhar aqui, ele já chegou, ó, no dia 19 de fevereiro de 2021 a bater R$ 138,44, tá? R$ 138,44 para um valor patrimonial de menos de R$ 100 reais. Então, tiveram pessoas que pagaram basicamente 40% acima do valor patrimonial somente por conta dos dividendos, e esquecendo que o IPCA, né, que é a principal indexador desse fundo imobiliário, a gente pode até dar uma olhada aqui, ó, ele está atrelado aqui embaixo, a 90% em IPCA e 10% apenas em IGPM. IGPM é uma métrica de inflação também, e que é até mais alta do que o próprio IPCA, tá? Muitas pessoas compraram aqui nesses momentos esquecendo que o IPCA ao longo dos anos, que ano passado fechou a mais de 10%, ele é variável, e vocês podem ver como o IPCA é variável. Então a gente teve anos, por exemplo, 2002 com mais de 12%, 2015 com mais de 10%, 2021 com mais de 10%, mas esse IPCA de 2 dígitos ao longo da história, ele não é tão comum assim. De 1996 até 2021, a gente só teve aqui, ó, 3 anos que o IPCA ficou acima dos 10%. 3 anos que o IPCA entregou tanta renda assim. Então, quem tem fundo imobiliário atrelado IPCA e IGPM nesses anos, com certeza consegue aí esses retornos aí de 15, 16, 17, 20% ao ano, mas isso não é recorrente, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, muito cuidado na hora de você fazer a compra, tá? Para você não ser iludida ou iludido por conta dos dividendos que esse fundo imobiliário entregou. E logo após ele bater R$ 138, ele já chegou aqui, ó, em novembro do ano passado a R$ 100, tá? Então ele teve uma queda aqui bem grande. O fundo que faz muita subscrição de cotas, né, que são 9 emissões de cotas, e sempre as emissões são bem próximas do valor patrimonial. Quem comprou olhando o dividendo perdeu com tudo isso aqui, né? E quem comprou ali a R$ 100, basicamente, comprou quase que no valor patrimonial, preço muito bom, e ele voltou a subir e agora está por quase R$ 109 o RPR11. Se a gente olhar para o HCTR11 também e der uma olhada aqui na carteira dele, que está aqui mais abaixo, a gente vai perceber algo bem similar, né? Qual é a indexação desse fundo? 90% desse fundo imobiliário tem indexação IPCA mais 10%. IPCA mais 10%.
tá? Esse ano o IPCA acumulado já está aí de 8, né? É 8 mais 10% aí nos últimos 12 meses. Então é um fundo que também entrega um dividendo bem generoso. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, nos últimos meses, nos últimos 12 meses, para ser mais exato, quanto que ele entregou de renda foi 16,58% de renda. Também é uma renda muito grande, muito alta, né? Ele tem IGPM mais 13, tem um pouquinho de CDI e também tem o INPC, tá? Então, assim, qual é o grande alerta que eu quero deixar aqui para vocês? É muito cuidado com esses fundos imobiliários que trazem um alto rendimento. Muito cuidado com esses fundos imobiliários atrelados à inflação, tá? Não descarto, sou cotista inclusive do HCTR, tá? Não descarto ter esse tipo de fundo imobiliário na minha carteira. Eu tenho um HCTR, tenho outras opções, mas o grande segredo é saber a hora de compra, tá? Quanto mais próximo do valor patrimonial, melhor. Se estiver até um pouco abaixo, é ainda melhor que você consegue ter um desconto ali na operação. E outro ponto, muita gente fala, mas eu vou comprar acima do valor patrimonial, não tem problema, esse fundo pode se valorizar ao longo dos anos. A gente está falando aqui de dívida imobiliária, tá? E quando a gente fala de dívida imobiliária, ele não tem o mesmo potencial de valorização de um fundo de tijolo, tá? Uma dívida imobiliária tem início, meio e fim, uma taxa muito bem atrelada. Então, isso aqui não tem o potencial de valorização como um galpão, um shopping, um varejo tem. Então, muito cuidado com esse tipo de fundo imobiliário. Não caia nessa pegadinha de comprar fundo de papel com 10%, 15%, 20% acima do seu valor patrimonial, que você vai perder dinheiro com isso. Beleza? Esse é o alerta que eu quero deixar aqui para vocês. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar outra informação. A gente está vivendo, nesse momento, a terceira onda de oportunidade no mercado de fundos imobiliários. Tá? A gente já passou por uma onda de oportunidade entre 2012 e 2016. Tivemos outra onda no início da pandemia. E nesse momento a gente está vivendo uma nova onda de oportunidade de preços de fundos imobiliários que estão sendo negociados muito abaixo do que eles realmente valem. Tá? E por isso eu resolvi fazer um evento gratuito e online, a Semana Viver de Dividendos, que começará no próximo dia 15 de agosto. Tá? Nesse evento eu vou te mostrar onde estão essas oportunidades, vou te mostrar o que realmente vale a pena você colocar na sua carteira de investimento e o que não vale. Tá? Porque fundo imobiliário não é só ganhar com dividendo, é ganhar também com valorização patrimonial. O link para você fazer sua inscrição está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vai lá, clica, deixa seu nome e seu e-mail. Eu te espero no próximo dia 15 para eu te mostrar mais informações, tá? Hoje eu te alertei aqui de alguns fundos imobiliários que pagam altos dividendos, mas lá vai ser um conteúdo muito mais denso, muito mais complexo. Eu estou te esperando. Um abraço, até logo. Valeu!